Olá, boa noite. Bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Vou aguardar aqui um pouco, né? O pessoal ir chegando. Bom, o perfil, né, Sagrado e Profano, ele tem um objetivo, né, de jogar luz mesmo em assuntos que foram dessacralizados, né, no decorrer dos tempos, e nortear para um caminho do meio, né, para a gente sair dessas polaridades e criar um mundo, construir, né, começar a construir um mundo mais pleno, né? Meu nome é Simone Veiga, sou jornalista, escritora, estou em processo de autoconhecimento. Percebi que já era hora do meu servir, não só compartilhando os meus saberes, mas trazendo pessoas que já estão aqui no serviço planetário já há um bom tempo, para ancorar mesmo, né, esses saberes para chegarmos, né, à nova era. Gratidão, boa noite a quem está entrando aqui, Cibele. Eu esqueci o nome, seu nome, eu sei que você é Vento. Vou aguardar aqui a convidada, acho que ela já entrou aqui. Vou trazer aqui hoje Mônica Jurado para falar sobre o resgate, né, do ato de ritualizar, o quanto o ritualizar é importante nas nossas vidas e ela trazer esses saberes, principalmente saberes ancestrais. Enquanto eu aguardo aqui ela entrar, sejam todos bem-vindos. Tudo bom, Simone? Boa noite. Eu acho que não tá legal, peraí. Pode falar, por gentileza? Oi, estou aqui falando. Agora sim. Tá. Que bom. Porque quando não está no fone, às vezes dá eco, dá umas interferências. Dá mesmo. Agora tá ok. Dá mesmo. Aí parece que está falando dentro de um aquário. Não, e dá. Não, hoje está diferente, mas deu. Tudo bom? Mudou aqui, né? Eu acho que o Mato, né? Agora atualizada. Tá novo aqui o layout. Fiz uma ontem e ainda não estava assim. Hoje tá Não, certo. eu acho que acabou de mudar, porque eu fiz à tarde uma e não estava. Entendi. Tá certo. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Gratidão por Obrigada pelo convite. Né? E para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, seu trabalho aqui, como um aquecimento aqui para a live. Tá certo. Bom, meu nome é Mônica Jurado e eu sou professora de meditação, mas com os tambores, né? Eu tenho aí uns 40 anos de prática de meditação e depois de um tempo bem compridão, assim, que a gente já está com uma maior estabilidade mental, eu fiz um retiro de yoga de sonhos para a gente aprender a meditar também nos sonhos. E a partir depois durou isso quase 6 anos. Quando eu retornei desse retiro, que em alguns momentos foi bem estrito, eu comecei a escutar os tambores e aí eu mergulhei nesse conhecimento dos tambores, não só os tambores xamânicos, mas aí eu fui entendendo, mas principalmente como ferramenta para auxiliar nesse processo de ida ao mundo interno, né? Que é o que toda meditação pede para a gente parar por um pouco, ir para o mundo interno e se autoconhecer, né? E a partir do momento em que a gente se autoconhece, a gente tem uma chance de conhecer o outro, né? Eu falo que acho que meditar é um grande instrumento de paz, não porque assim tem essa aparência zen, assim, que tem até uma coisa meio hippie, né? Uma coisa meio, mas principalmente porque é uma ferramenta de paz, porque na medida em que a gente se pacifica com a gente tem chance de compreender o outro e
entender que não há uma diferença, somos humanos iguais, né? Com diferenças sim, mas com os mesmos tipos de aspirações. Então, é isso. Dou aula de meditação com os tambores e também faço práticas xamânicas, né? Porque eu mergulhei muitos anos e acabei gerando algumas especialidades dentro do xamanismo. Então, e também, né? E também dou aula de voz, dou aula de voz, que eu acredito que é uma ferramenta super importante, tanto para o autoconhecimento, para a meditação, né, quanto dentro do aspecto xamânico e do conhecimento da energia, né? Então, acho que é isso. Bom, para quem está chegando agora, estou aqui com a Mônica Jurado, do Tambores Flow. Vamos falar da importância aí desse resgate do ritualizar. Como eu cheguei nesse tema, né? Eu até compartilhei isso com a Mônica, que eu tenho estudado sobre a dança, e Sim, não a parte atividade física, né? Mas sim como manifestação cultural e antropológica, e a dança está ali muito associada aos rituais que os povos ancestrais faziam, né? De sim. conexão com o divino, para celebrar, para agradecer, para ritos de passagem, né? E nós nos desconectamos totalmente disso, principalmente pós-industrialização. Claro. Então, já vamos começar direto aí com o tema mesmo, né? Qual a importância mesmo desse resgate? Sim. Em primeiro lugar, vamos dar um beijo aqui para aquela Raíza que toca violino, rabeca, toca comigo há muitos anos. E, nossa, é uma felicidade. É muito divertida essa coisa virtual, porque a gente encontra pessoas, né? Você começa a falar do rito, justamente entra aquela Raíza, que é uma mulher muito preocupada exatamente com a importância do rito, né? Nunca é gratuita essas coisas. E o rito tem essa característica de criar marcos, né? De trazer, fazer com que o tempo que às vezes passa, o espaço que às vezes passa desapercebido, passe a ter um ponto, um nó na vida da gente e que é relevante para que a psique, para que o nosso inconsciente entenda a passagem do tempo. Então, sempre que a gente trata o tempo de uma forma leviana, a gente tende a não crescer nem emocionalmente, nem mentalmente, a gente fica estagnado. Então, o rito é importante porque ele determina a consciência sobre a passagem do tempo. Isso acontecia mais claramente também nas sociedades ancestrais, porque a compreensão sobre a morte era completamente outra. Então, a vida tem começo e fim, e essa compreensão gerava a necessidade de entender que ela se desenvolve em ciclos e que daquela etapa para frente alguma coisa é diferente. Isso no nível pessoal e no nível coletivo são, por exemplo, as festas, por exemplo, as festas de colheita, as festas de carnaval, as celebrações, os casamentos, os enterros, né? São ritos coletivos que também mantêm um clã unido. Né? Então, mas a principal importância, no meu entender, né, sobre o rito é a compreensão sobre a passagem do tempo e esse marco que nos fortalece a dar um salto. Ele é como se ele permitisse que a nossa consciência, ao invés de ir caminhando devagarzinho para compreender, saltasse e entendesse, né? Aquilo gera uma... é bem importante. Fala, fala, fala. Fala, Simone, que senão eu falo. Não, eu adoro o convidado que fale. Eu falo assim, eu faço 2, 3 perguntas e ele vai embora, né? Porque é isso. Porque às vezes eu penso aqui, vou fazer essas perguntas e a conversa vai para outro, mas o importante é isso mesmo, porque vocês dominam, né, o tema, né? Então, pode ir. E você falou do tempo, né? E aí, nós aqui caímos
num ciclo de que a gente nunca tem tempo para nada, né? Exato. E até comentei com você, né, que eu já aderi à lei do tempo, né, ao tempo natural, que o sincronário das 13 luas faz esse resgate, né? Então, bom, para quem não conhece, pode procurar aí conteúdos, também se quiser me procura aí nos bastidores depois, também já tem live sobre esse assunto, então é bem importante mesmo essa conexão natural mesmo com o tempo, né? E é uma forma, né, de compreender o tempo também, né? Que era muito mais sábio, eu entendo, eu acho, na antiguidade, tem a ver com o ciclo menstrual, a compreensão da verdadeira alunação, né? Da passagem a um outro entendimento sobre o tempo. E o que é muito engraçado é que isso é muito recente, essa mudança de compreensão sobre o tempo. Isso eu estou falando de uma forma mais superficial, porque o rito a gente já, né, chega, mas um nível mais raso, né, essa percepção do tempo, inclusive, é uma coisa bastante patriarcal, né? Porque todo esse calendário foi modificado porque homens quiseram introduzir um mês com o nome dele. Mas é muito ego, um papa, um rei, um imperador, querer modificar o ciclo da natureza. E eu acho que isso foram daqueles marcos importantes que escancararam essas relações do patriarcado que hoje a gente observa e que estão destruindo o planeta, e as relações entre homens e mulheres, né, e seres. Então, é, essa, eu acho que tem uma revisão a ser feita, inclusive na forma da contagem do tempo, né? Assim como você colocou, uma coisa mais natural, né? Mas Mais harmônica, né? harmônica, mais razoável, né? Então, essa modificação da compreensão do tempo tem muito a ver com esse momento, que é o que, sei lá, 1300 para cá, de 1000 para cá, que a coisa começou a evoluir e que a gente foi migrando para um sistema que observa o capital como tempo, né? O capital é tempo. Então, na hora em que a gente coloca o nosso tempo sobre qualquer coisa, a gente está colocando o capital. E isso faz com que os tempos ociosos ou os tempos dedicados ao rito, à passagem, ao velório, né? Todas essas sejam consumidas pela necessidade do trabalho e de gestar capital. Então, eu acho que a gente retornar ao ciclo, a noção do ritual, né, o entendimento, vai acabar fazendo com que nós esbarremos em algumas dos nossos sistemas de viver contemporâneo e que se distanciam da experiência de simplesmente deitar na rede e não fazer nada, né? Então, isso também ritualiza assim, o tempo de descanso e repouso. A gente pode falar dos grandes ritos, né? E os grandes ritos, a princípio, são, para nós, né, pessoal, nosso nascimento e a nossa morte. Esses são intransponíveis. Se você está aqui, eu estou aqui. A gente inevitavelmente passou por um canal vaginal e a gente vai voltar para a Terra, ponto. Aí os nossos ritos pessoais, os nossos pontos, digamos assim, de importância na nossa vida, isso podem alterar, né? Mas esses dois grandes ritos que normalmente estão sendo consumidos pelo tempo, né? Pela forma como a gente gere o tempo. E nesse momento aqui de pandemia, então, a relação de tempo e a relação da passagem do ciclo tem sido bastante caótica, né? As pessoas que estão trabalhando virtualmente normalmente estão trabalhando mais, então a gente não consegue estabelecer ciclos, porque o ciclo também está diretamente ligado ao rito, né? Depois de um certo ciclo, você estabelece um rito. Então, por exemplo, eu sou o bebê e aí o meu bebê vai começar a comer. Vou introduzir o sal. Então,
Por exemplo, eu testemunhei uma vez um ritual lindíssimo, que eu achei, fiquei encantada com a delicadeza, um ritual Hare Krishna, onde exatamente era essa introdução do sal para o bebê. Então eles fazem aquelas festas gigantescas com um monte de comidas, flores, canto, 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 né? E no chão tinha um tapete com muitas coisas, muitos objetos, muitas coisas, cestas de moeda, livros, Bhagavad Gita, brinquedos, várias coisas. E depois de um certo tempo de muito mantra, né, quando as pessoas já estão entrando um pouco mais no êxtase, eles soltam a criança que antes dela e permitem com que ela escolha o brinquedo que ela se, o objeto que ela se identifica. Então, se a criança corre para o pote de moedas, eles vão buscar oferecer a ela mais a formação para ser um comerciante, uma pessoa de trocas, né? Se ele vai para um Bhagavad Gita e agarra o livro, eles normalmente já vão saber, puxa, essa criança, a alma dela se lembra. Né? Então, porque eles dizem que quando você introduz o sal, boa parte da memória da onde a gente veio se apaga. Então, assim, e aí quando a criança escolhe, é uma festa, é uma celebração. Então, assim, de uma coisa muito simples, mas que não é simples de verdade, porque é um momento em que aquele ser humano vai começar a se afastar ainda mais da memória do grande berço divino que ele veio. Então, é dessa a importância do rito que a gente normalmente nem pensaria em utilizar tempo ou ver, né, importância. A gente até tem algumas festas de aniversário, umas celebrações, mas ainda não se trata disso. Se trata realmente um momento do antes e depois. Né? Um aniversário, a gente, tá bom, não estou com 35, agora tenho 36. Mas isso, na verdade, é uma sequência, né? Ela é uma linha contínua. Agora, quando alguma coisa acontece que ocorre descontinuidade de fato na nossa vida, no nosso cotidiano, normalmente caberia um rito ali. Então, quando a menina começa a menstruar, principalmente as coisas, né, físicas, ou num casamento, ou a primeira relação sexual, né? Então, excluindo os tabus todos, né, mesmo que haviam sobre isso, mas a menina tem que entender, ou o menino entender o que isso significa no processo, porque é uma chave interna que muda. Então, sempre que essa chave interna muda, é cabível um rito. E quando ele não acontece, ele acaba criando questões assim muito desarmônica na vida da criança, do adolescente. Por exemplo, um adolescente que não viveu os ritos de passagens ancestrais. E os ritos que antigamente se fazia, às vezes alguns até difíceis para nós ocidentais, né? Caçar um leão, se espetar, fazer cortes, se pendurar em ar. Esses ritos eram muito fortes, porque iam demandar, iam mostrar para aquela criança e imprimir na psique, a função do rito é imprimir psiquicamente aquilo, né? Ou viver um mito, e ali, a partir dali, ele entende, parece que uma coisa nele acontece que ele se entende adulto, né? E toda a tribo e todo o clã o compreende e o vê como um homem e não mais como um adolescente. Como a gente não costuma fazer isso, o máximo que acontece, às vezes o pai dá um carro para a criança ou dá um tênis porque fez 18 anos, ele vai inventar o rito de passagem. E normalmente vão ser ritos perigosos e não saudáveis. Então, se for, sei lá, uma corrida, por exemplo, uma corrida, disputa de carro, é um típico de um adolescente que não viveu um rito e não se tornou adulto, né? Agora me passou e escapou. Mas essas coisas são bem importantes para que a gente não faça, não gere um rito sem nem sequer entender que a gente está precisando daquele rito e siga fazendo isso de uma forma que às vezes até pode ser danosa. Então, né, já juntando um pouco com a gente. O luto mesmo, né, é um rito importante ser vivido, né?
e que mesmo em tempos aqui de pandemia, muitas vezes pode estar sendo negligenciado, né? Deixando de ser realmente ser vivido, né? Ser celebrado, né? Eu vejo muitos velórios que viram mais um encontro social, né? Tem gente que nem chega lá na beira do caixão, né? Exato, Não faz uma oração para o morto. exato. Enfim, também já trouxe esse assunto aqui, mas é importante sempre frisar isso, né? Porque você citou a questão dos jovens. Opa, ela caiu. Voltou. Aqui voltou. Ai, só que você tá, eu não tô te vendo. E tá, então deixa eu sair e eu volto de novo, para que isso Tá. dá certo. E não. E Tem um xizinho aí, mudou aqui o então deveria Instagram. ter, né? Deveria ter. Não, tá Achei. legal. Não, tem no canto superior Voltou? direito aí. Não. Bom, gente, vou aguardar aqui a Mônica sair e acessar de novo, porque o Instagram hoje mudou. Ficou legal, porque agora os comentários não ficam mais na frente do convidado. Mas. Ah, se você tá vendo, Mônica. Ah, não, ela saiu. Vou aceitar aqui a solicitação dela. Nossa, que estranho. Agora caiu. Ela tá acessando. Isso. Ah, Voltou. voltou, né? Agora sim. Essa Isso. é a tecnologia. Tecnologia. Não, eles mexeram porque ficou bem interessante que os comentários não ficam mais na frente do convidado. Só De aparece um por redimensionar, vez, sim, mas acho que está com alguma instabilidade aí. né? Costuma acontecer. Bom, então você estava retomando, você estava comentando sobre a morte, o luto, né? O O velório. luto, né? O importante, o adulto, saber encarar também esse processo de uma forma respeitosa, né? Entender que é um fim de um ciclo e também viver mesmo a dor e tudo bem, de chorar, né? Porque muitas vezes você fala, ah, não, eu tô bem, e tá ignorando o que tá sentindo, né? Sim. A Getty diz que hoje está caindo as lives mesmo, então é isso mesmo, é bem o que você falou, se É. enviar aqui o comentário. Sim, nossa, essa semana até subi de novo um vídeo sobre exatamente sobre isso, sobre luto e morte e como as pessoas têm uma. A gente, como ocidental, né? Na verdade, isso não é genérico para todas as culturas, mas nós temos um medo da aproximação da morte, um medo da aproximação do velório, né? E um medo de passar esse ciclo e essa compreensão da finitude da vida. E eu sempre associo isso à nossa dificuldade, e eu sempre acho que estão paralelos, à nossa dificuldade do bem viver. Né? Porque se a gente não vive bem, a gente não vai morrer bem. E a gente também não vai poder ver lá os nossos mortos de uma forma boa, né? De uma forma bacana. E boa parte disso está envolvida em tabus que nossa, eu falei quase uma hora, então preciso me conter aqui para não entrar muito nesse tema, mas te agradeço até a pergunta, porque é um tema que me movimenta muito, essa questão da morte e a forma como ela tem sido pouco ritualizada. Né? Antigamente as pessoas rezavam pelo menos 3 dias uma pessoa que fazia a passagem. Isso permitia que todas as pessoas próximas chorassem o que precisassem, tivessem o tempo que precisassem para se despedir, para pensar. E o próprio morto, quando ele sai do corpo, logo que ele sai, a morte não é instantânea, ela é um processo, né, da cessação dos elementos. Então, isso de enterrar uma pessoa daí 6 horas, eu acho muito desrespeitoso. Eu compreendo até as questões urbanas e as dificuldades, particularmente agora, né? Agora é compreensível a forma como tem acontecido. Mas anterior a isso, né?
é uma falta de chorar, de estar ali e de fazer a real despedida. E a pessoa que morreu, que costuma estar rondando por ali, também ela não vai ter tempo de se despedir. Ficam todas parecidas com mortes violentas, do tipo assim, um acidente, um desencarne súbito, né, e que a pessoa leva um susto, assim, mas o que aconteceu aqui? Ela nem tem tempo de compreender, porque nem todo mundo que passa o processo de adoecimento muito longo, a preparação para morrer, às vezes a morte nos surpreende de uma forma mais rápida, né? E nessa hora, ou pelo menos a gente não lê os sinais, né? A gente teria uns sinais de que a gente ia ter um infarto, mas nem observa. Então, você não permite que aquela pessoa esteja mais pronta para mudar para uma nova realidade de existência. A gente vai continuar vivos em outras formas, né? Com outras formas. E na boa parte das vezes a gente vai ficar em alguns lugares temporariamente até que a gente retorne. Isso pelo menos é a minha convicção. E dentro do xamanismo, do budismo, do hinduísmo, tem várias grandes religiões que também compreendem dessa forma. Então, quando a gente não dá o espaço para a seriedade da importância, a gente também está se afastando da sacralidade daquele momento. Porque todo rito, ele abre espaço para o sagrado. Né? Para você se percebe de frente ao mistério. Né? E quando a gente está de frente ao mistério, eu, eu acho que é uma forma de redução do ego humano, né? A gente passa a ser um pouco mais humilde, acho que talvez esse seja o termo, sabe? Um pouco mais receptivo à compreensão de que nós não somos onipotentes, não somos oniscientes e que tem leis que a gente tem que atender. Então, eu acho que anda tudo um pouco junto, essa conveniência em se cessar a importância do rito, ou adulterar, do tipo assim, a grande indústria do casamento sustenta o rito, mas de uma forma muito distante do que talvez fosse saudável. Normalmente é mais para um evento social mesmo que você falou, é uma oportunidade de fechar negócios, inclusive, né, de fazer relações, de estabelecer contatos. Normalmente, os casamentos hoje, eles são mais pretextos, né, sociais mesmo, do que a importância da gente estar lá e testemunhar o amor de duas pessoas. Essa é o importante, né? Tá ali testemunhando que aquela escolha de ficar né, presente com aquela, né, construir uma história com Nova família também. né, uma história. E aí, de novo, me lembro do rito celta do casamento, a gente volta já eu evoluir para o casamento, mas é que todo rito, no final, indica um processo de morte e renascimento. Então eu morro como bebê e renasço como uma criança. Morre o meu adolescente e eu retorno como uma mulher adulta. E, né, eu morro para uma mulher solteira e renasço como uma família. Então, eu morro para esta realidade e renasço para a vida espiritual. Então, sempre está envolvido a morte e o renascimento. Então, para fechar ali do casamento, eu lembrei do casamento celta, por exemplo, eles estabelecem os ciclos. Eu acho bem didático isso, porque envolve o rito e o ciclo. Então, quando um casal resolve se unir, eles vão na frente do clã e declaram isso, né? Então, acontece uma festa, uma celebração, mas eles fazem isso por 4 estações. Então, eles estão juntos e é um acordo de viverem juntos como casal durante um ano. E daí um ano, eles voltam e renovam. Eles se encontram e dizem, não, vão continuar. E aí eles, então, continuam ou não. Né? Vão continuar porque a gente está decidido a ter um filho, inclusive. Vão continuar. E a gente continua. No próximo ano a gente volta e continua. Então, essa sucessão do ciclo ritualizado permite com que a nossa psique
experiencie a eternidade. Porque é dito todos, né, nos antigos, que só é eterno o que acontece em ciclos. Então, assim, a natureza é eterna porque é uma sucessão de estações e por isso é sempre eterno, porque a gente inclui esses processos de vida e morte. Então, quando a gente compreender isso, em teoria, a gente vai compreender que a vida é eterna, mesmo que a gente passe de encarnação em encarnação, de invólucro em invólucro, né? E aí, assim, essa beleza do rito, do ciclo, né? E da compreensão do tempo como cíclico, né? Que é absolutamente feminino. Então, tudo acaba confluindo com uma compreensão sobre o que realmente significa o feminino e o feminino sagrado, diante da sacralidade, né? Que nada é mais sagrado do que isso. Bom, daqui a pouco eu vou entrar no feminino, mas eu quero pegar o gancho aí do casamento, porque uma vez eu acompanhei um casamento cigano e pelo menos aquele clã ali que eu conheci, eles casavam nos 4 elementos. Então, a cada também X tempos, eles renovavam o voto e era em um elemento. E eu assisti o do elemento fogo. E assim, e aí para puxar o gancho, né, da importância dos elementos da natureza dentro dos ciclos, né? Para você falar um pouco, né, da água, da importância, né, e da simbologia, né, do fogo, da terra, da água, do ar. Todo conhecimento místico, né, todo caminho de evolução espiritual acaba emborcando-se no conhecimento sobre os elementos que normalmente aqui se pensam em 5. Né? O taoísmo também pensa assim, 5 grandes elementos, que são os constituintes do corpo: água, terra, fogo, ar e água. Água, terra, fogo, ar e éter. O éter é o quinto elemento, a quinta essência, que em última instância os tibetanos chamam de espaço, o elemento espaço, mas alquimicamente é o amor. Então o amor é o quinto elemento e é o que une, o éter é o que une tudo, todos os outros e coloca os outros elementos em movimento. Então, quando no conhecimento, conforme a gente evolui no nosso conhecimento interno, a gente vai compreender melhor, por exemplo, as nossas águas, né? Nossas emoções, que são diretamente associadas às águas. E aí eu vou, à medida que eu me aprofundo nessa essência desse elemento, eu vou compreender as minhas águas salgadas, as minhas formas de choro, o meu suor, as minhas águas doces. Eu vou perceber as minhas entranhas, que tem águas sulfurosas, que tem lodo, né? Que tem, então assim, que tem ácido úrico, né? Então, quanto mais eu compreendo o elemento água fora, eu também compreendo em mim. E isso faz com que eu me harmonize com tudo que está externo. Então, quando a gente faz um rito sobre um elemento, a gente está entrando em ressonância, bem parecido com o que a homeopatia fala, né? Em ressonância com aquele elemento, e isso permite com que a gente reorganize. Então, se, por exemplo, eu estiver com o meu fogo em desequilíbrio, o fogo normalmente está associado às ideias, às aspirações, aos insights, ao desejo sexual, ao desejo de poder, ao dinheiro, à ganância. Então, quando ele está em desequilíbrio, né, e eu me percebo mesquinho, provavelmente eu estou com desequilíbrio do elemento fogo. Ou, num caso de um casal, pode ser que o desejo sexual deles esteja putz, a gente já está casado há 5 anos, já começa a diminuir. Então, quando você ritualiza sobre o fogo, você reativa, é como se você chamasse o elemento fogo em cada um do casal, para que ele se sintonizasse com o fogo sábio. A gente entende que o elemento ele tem uma sabedoria que a nós humanos a gente ainda tem que entender melhor. E aí cada elemento associado
a uma expressão humana. Então, o elemento ar, aos pensamentos, ao tudo que move, ao movimento, a energia, a circulação, né? O elemento terra, que é nosso corpo mesmo, é nossa matéria, sustentação, né? Comida, instintual, energia básica, primordial. Então, eles acabam sempre estando diretamente utilizados dentro das cerimônias rituais. Isso vai acontecer numa missa, numa celebração de casamento, vai acontecer no batismo, vai acontecer numa cerimônia Hare Krishna para introduzir o sal, né? Porque você tem o som, que é o fogo, o canto, né? Que é o fogo, e você vai tendo todos os elementos. Mesmo quando você não tem tão, digamos assim, especificado, não tem como um rito não estar utilizando pelo menos um dos elementos como foco, né? Como, digamos assim, como veículo para produzir, ajudar a produzir aquele rito, né? Então, tem muitas formas de fazer isso, mas sem dúvida os elementos são importantíssimos, né? E falando de veículos, né? A dança, a música, o canto, o instrumento também né? Fala um pouquinho aí desses elementos, né? Também. A arte, de um modo geral, ela sempre foi utilizada e ela é uma forma de selar um rito, né? Assim, é muito, por exemplo, pensando até agora numa cerimônia de casamento convencional aqui, nossa, contemporânea e urbana, sem a música, por exemplo, não faz muito sentido, né? Ou então, por exemplo, até esses ritos que tão bem estragadinhos, vai, tipo de festa de debutante, né? A dança era fundamental. Por quê? Porque era a primeira vez que aquela menina dançava uma valsa, em público, né? Então, a dança é ainda uma apropriação um pouco mais simples, mas a dança sempre, ou a música, ou o poema, né, o livro, a leitura, o teatro, ele sempre está favorecendo Então, você pode, por exemplo, criar um espetáculo teatral e aquilo está trazendo esse marco, né? E ele pode ser um marco de existência física, mas pode ser também um marco espiritual, por exemplo, ou emocional. Vamos supor, você vai a um espetáculo musical, de dança ou teatro, e que aquilo te gera um imprint muito forte, aquilo te faz entender, às vezes a gente vive essas experiências, que olhando aquilo você fala assim, eu tenho que abandonar completamente esse vício, ou eu tenho que sair dessa cidade. Nossa, entendi agora, este caminho não é o meu caminho, né? Nossa, eu estou vendo retratada a minha vida aqui, entendi. Então esse clique, né, muitas vezes produz um movimento que vai demandar o rito também, porque ele ativa na nossa psique, no nosso inconsciente, essa experiência de um degrau acima. E aí eu percebo o degrau acima e normalmente aquilo que me produziu saltar de degrau é a forma como eu vou evoluir. As artes marciais fazem isso muito bem também, né? Quando você tem a troca porque você já está apto para fazer aqueles movimentos, né? Eu estou colocando movimento mais do que só a dança, aquele movimento, então você troca de faixa, você muda a cor né? Então, o fato de você ter saltado um degrau, muitas vezes solicita que você tenha um rito, e normalmente esse rito vai junto com, então assim, se é uma capoeira, você vai fazer o jogo de capoeira. Se você teve esse rito, sei lá, numa dança tribal, numa dança do ventre, você vai ter uma celebração que te coloca um lenço a mais. Agora eu tenho 7 lenços, e não só 6, e assim vai, né? Eu subi na escada, né? No final, sempre é uma evolução. A gente está em evolução constante.
Sim, bom, agora eu quero entrar um pouco no feminino, né? Também em Eu tô contato com acabando minha essas. bateria. Ah, pronto, acho que eu consegui. Pronto, sim. Pronto. Também nesses. Ai, de novo. Vamos ver. Mônica. Ai, travou. Eu Travou. não. Eu tô. Ah, foi. Ficou Doido. pretinho de novo. Pronto. Aqui. Desculpa, você estava falando nem. Que para mim ficou sem imagem de novo. Então, Simone, você estava falando um pouco antes de cair a imagem? Que você tá de novo sem imagem para mim. Tá pretinha aqui. Ah, não, não, mas no tema, um pouco antes do que você estava me perguntando? Que de novo eu voltando, né, aos meus estudos aqui com a dança, Sim. né? E o quanto era importante a questão das mulheres, né? As mulheres eram quem encabeçava mesmo esses ritos, né? A importância do feminino dentro dos rituais. E aí eu Uhum. gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa energia aí conduzindo aí os ritos, né? É porque no final, Simone, no final, o rito está sempre associado ao feminino. O fato da gente menstruar e ter essa marcação do ciclo, né? E sermos detentores de vida e morte, né? A gente experiencia a vida dentro de nós, né? E o processo de morte também, porque na medida em que nasce a criança, a gente nossa vida antes e depois é um desses movimentos, né? Então, o corpo do feminino, vai, ou eu acho que eu prefiro falar a energia do feminino, porque ela também está presente nos homens, tá? Não é um. É óbvio que assim, uma mulher que tem uns hormônios do feminino, a gente vai expressar, sei lá, uma quantidade muito maior do que provavelmente um homem. Mas eles também têm a energia do cuidar, a energia, essa consciência de ciclo, né? Eles também vivem de uma forma mais larga, não é tão, digamos assim, lunar como nós, né? Mas eles também têm essa consciência. Então, assim, tudo que diz respeito à compreensão do ciclo e da passagem do tempo, ou seja, de vida e morte, diz respeito ao conhecimento do feminino. E já é inato, a gente nasce no corpo de uma mulher, a gente nasce com esse conhecimento simplesmente por essa pequena modificação cromossômica que vai alterar quimicamente o nosso corpo. Então, assim, tem uma coisa biológica envolvida nisso, tem um movimento que tem essa predominância da energia feminina, tende a ter uma maior, digamos assim, motivação, talvez, para exercitar, ir para o mundo interno, né? E esse movimento de ir para o mundo interno é feminino, né? Então, se você vai para o mundo interno, se aproxima dos espaços espirituais, das realidades espirituais, do sagrado, você não tem como não você testemunhou aquilo. Então, você sente essa motivação de expandir aquilo, né? De trazer a volta. Então, por isso que normalmente as mulheres né? Eram, por exemplo, as anciãs que aguardavam o sonho de que a manada estava chegando e que o caçador podia ir e sair à caça. Então, era a função do feminino mover esse ciclo, mover essa sacralidade, né? E colocar isso em ação. E a dança é um preenchimento do espaço através do movimento, né? E da música também, se bem que você pode música, mas normalmente através de um ritmo ou da música, né? Mas é um preenchimento do espaço e isso por si só já é extremamente sagrado, porque preencher o espaço de uma forma unida ao divino, sem separação do divino, é a busca que a gente tem como desafio humano. Então, sim,
utilizar a dança e o próprio corpo para expressar um rito super, é incrível. E é uma coisa que a gente olha uma pessoa africana, uma mulher africana, e você fala assim, nossa, agora eu entendo como nós somos diferentes, né? Eu dei aula há 6 anos num presídio feminino e era um presídio internacional, então eu tive a oportunidade de dar aula para muitas etnias e muitas nacionalidades. E eu justamente dava aula de meditação, dança e canto. Então, assim, eu testemunhava a relação do corpo e do espaço de uma mulher africana é completamente mais aberta e próxima do que nós ocidentais. A gente tem todo um tempo para soltar, né? Para entrar, realmente mergulhar. E assim, elas são de uma beleza, isso é natural. É assim, cantar e dançar é uau, é todo mundo. Então, assim, você está sempre celebrando o espaço e o sagrado dessa forma, mesmo que seja uma dança profana, você está trazendo a experiência da sacralidade. Né? Então, a dança é extremamente curativa, cantar é muito curativo também. E como nós podemos voltar com esse ritualizar no dia a dia, sem estar, por exemplo, numa roda xamânica? É possível? É ritualizar o fato, eu vou fazer uma oração antes da alimentação, eu vou acender um incenso para ler um livro, ou eu estou profanando também um saber sagrado? Não, pelo contrário, pelo contrário. Não, está super correto. Tem uma coisa assim de entender um pouco mais do que se trata, né? Então aí eu sugiro a leitura do Joseph Campbell, que assim, ele é um mitólogo super importante, e ele descreve sobre isso de uma forma muito, muito palatável, né, pra gente. Então assim, tem uma parte intelectual que é bom a gente entender, mas tem uma coisa de, assim, quanto mais próximo a gente se torna do cultivo do nosso espírito, da nossa alma, mais naturalmente a vida se torna um rito. Porque a vida se torna um com o sagrado. Não há diferença entre o que é sagrado e o que não é. Não há diferença entre o estado meditativo e o não meditativo. Não há diferença entre o sagrado e o profano também. Então, nessa hora, a gente consegue compreender que tudo pode ser um rito, mas se esse movimento idealmente deveria vir desde dentro. É possível que a gente faça um rito externo exatamente ao contrário, fazendo a direção de nos ativar internamente para aquela sacralidade. Mas a aspiração é de que todo esse rito surja de uma forma natural. Então, por exemplo, se eu vou, uma ação cotidiana, eu vou cozinhar, né? Antes de eu cozinhar, é um instante de presença ali. Nossa, eu estou produzindo comida para minha família, né? Que as minhas mãos sejam sábias e que eu saiba fazer um alimento não só para o corpo, mas para a alma também. Então, esse instante, que é quase uma prece, mas é uma presença, né? Já se trata de um rito. E aí, nesse momento, eu tô, a natureza e o resultado da cozinha é completamente outra coisa. É aquela comida que fala assim, mas é só um arroz, eu não fiz nada. Não, não é só um arroz. Ele teve aquele tempero da presença e que acaba gerando a experiência do rito. Então, porque também a gente tem que tomar um certo cuidado para não deixar a vida engessada, né? Porque também não é o caso. Mas também não faz sentido, por exemplo, se eu vou acender um incenso, acender por acender, tudo bem, é como se eu estivesse passando um bom ar pelo ar, e está tudo certo, né? O segredo é estar presente na hora que você acende o incenso. E aí o rito de fato acontece. Porque senão a gente corre o risco de ser um ato, como a gente faz escova os dentes sentado. Automático, né? Automático, exato. Né? Então, assim, estar presente
faz com que a gente perceba que a vida é um rito. Eu não sei o que acontece primeiro, mas o fato da gente estar presente, naturalmente, a gente se torna seres mais alinhados com a sacralidade e mais cuidadosos para com isso. A gente não vai só passar um café, a gente vai passar um café com a consciência que a gente está fazendo isso. E não vai só se vestir, a gente vai se vestir porque a gente está saindo e vai levar o melhor para o mundo. Então, esse parar e essa consciência acaba sendo uma evolução do nosso estado interno, né? Do nosso nível de consciência. Então, eu estou consciente sobre o que eu estou fazendo, eu já naturalmente vou estar fazendo, ritualizando aquilo, mesmo que seja uma coisa absolutamente cotidiana, do tipo, estou indo dormir. Eu estou indo dormir, estou indo mudando de realidade de consciência. É um rito que eu recomendo muito todo mundo fazer direto, assim. Normalmente a gente dorme sem nem pensar, é mais ou menos como morrer, né? Você vai que vai, nem pensa que tá, né? Já foi. E não, a gente deveria se preparar para dormir, né? Não precisa ser coisas gigantescas, mas você pode parar alguns minutos, que era um pouco a função da reza antigamente, mas que pode ser simplesmente uma consciência, uma revisão do dia, do que a gente fez. Falar, estou entrando num estado dos sonhos, eu quero proteção, eu imagino protetores, guias aqui em volta de mim e pronto, agora sim eu estou pronto para dormir e não colapsar assistindo TV. Então, você perde grandes oportunidades por não estar presente nas experiências, porque a vida é um rito mágico, é absolutamente sagrado. Está caminhando nessa vida humana é a experiência da máxima sacralidade que a gente poderia desejar, né? Então, é um desperdício quando a gente não faz isso, né? Tá aqui, vivendo, é isso. Ai, que linda essa reflexão, né? De colocar mesmo intenção em tudo que for fazer, né? Sim, Igual você falou, é uma comida, é um coar café, é um dormir, é um tomar banho, né? Fazer isso com presença e com a melhor das intenções, né? claro, Eu aprendi muito esse fato de dormir é, e fazer ali um rezo, de pedir, de intencionar, de agradecer pelo dia, né? De realmente pedir proteção, né? De saber desse desdobramento, né? Durante o descanso do corpo físico, né? Da claro. importância desse preparo, né? Ah, não, vou assistir um filme ali de sanguinolento para dormir, né? Então, Certeiro que não vai ser um bom sonho. Uhum, exatamente, que energia que eu trago para o meu campo, bem na hora que eu vou sim. estar meio desprotegida, digamos assim, né? Bem Então, desprotegida, na verdade, quando a gente vai dormir de uma forma. Nossa, me lembrei de uma frase não muito simpática, mas é como aquela pessoa que está bêbada jogada no chão, né? Então você está disponível para que qualquer coisa usufrua do seu corpo e da sua energia, da sua integridade, né? Então, se preparar para dormir, além de ajudar nessa questão de proteção da nossa energia, da nossa integridade, é também uma preparação para quando, porque são pequenas mortes, né? A gente morre pro dia de hoje e renasce pro dia de amanhã. É uma preparação para quando a grande morte chegar. Então, ela não vai ficar tão assustadora quando ela acontecer, porque no movimento de preparar-se para os sonhos, a gente também começa a desacelerar e com um pouco de sorte, quem sabe, inclusive acordar nos sonhos e perceber o que está acontecendo ali no momento dos sonhos. E a mesma possibilidade acontece quando a gente morre de uma forma mais serena, consciente, né? maior aceitação e com os ritos que também favoreçam a boa passagem, né? E que ela seja boa. Então, você me havia perguntado o que a gente pode fazer, né? Além da presença, eu acho que vale a pena que a gente, por exemplo, tem um exercício bem simples. No final, a gente pega um papel bem grande, né? E constrói uma linha do tempo na vida da gente. Aí a gente anota, olha, eu nasci em 1962, em tal ano eu aprendi a ler. Em tal momento eu caminhei, em tal lugar
eu me apaixonei perdidamente a primeira vez. Aqui eu tive minha grande ruptura emocional, aqui meus pais separaram. Então, quando eu faço esse levantamento, porque é a minha vida, né? Eu estou me espelhando, eu estou observando esses pontos de energia na minha passagem do tempo, eu tenho a oportunidade de, eventualmente, fazer um rito, ritualizar, sacralizar alguma coisa que passou desapercebido. Então, nessa hora eu posso olhar e falar assim, nossa, sabe que eu nunca refleti muito bem sobre esse momento onde eu tive esse grande buraco emocional, onde iniciou um medo, sei lá, né? Ali, às vezes, só da gente olhar para aquilo, eu posso fazer o rito como minha mente sentir, entende? Eu posso comprar um vaso de flor, eu posso colocar um copo d'água, eu posso fazer uma fogueira, eu posso dançar, né? Eu posso gerar o rito conforme o meu coração, o mais importante é que ele toque o meu coração. E ali aquela pressão daquele nó no tempo também se dissolve. E o rito pode ser constituído, como você falou, eu posso pensar nos elementos, mas posso pensar também num desenvolvimento que faça sentido para mim. Em primeira instância, esse tipo de rito tem que conectar o meu coração, fazer sentido que se para mim eu colocar um pirulito de morango que era o que aquela criança gostava, aquilo é o que vai representar o meu rito. E aí tá perfeito. Eu vou te cortar aqui porque nós estamos por 2 minutos Ui! para você encerrar falando do seu retiro no próximo fim de semana, que é num período importante para ritualizar, né? Tem todo um contexto aí também histórico, ancestral, de, né? Com esse culto dos mortos, enfim. Porque Pode encerrar aí falando são disso. daqueles ritos que continuam, né, mesmo com a cristianização, né, mas eram as festas de Samhain, que é um momento em que se entende que as fronteiras entre os mundos estão bem frágeis. E faz muitos anos, né, com essa minha preocupação sobre morte, que eu costumo fazer retiros xamânicos exatamente nesse portal, que é Halloween, que é onde tipo o carnaval, né? Os umbrais se abrem, tá todo mundo aí, as fronteiras estão todas disponíveis. Aí o dia de Todos os Santos, né? E o dia de Finados, as festas de Finados. E esse feriado agora, nesse retiro, o enfoque vai ser principalmente a gente buscar o ancestral de nós mesmos, a compreensão de que a gente já foi outras almas, a gente já vem vindo muitas experiências anteriores. Essa caminhada espiritual é longa, né? Então, quem sou eu? Quem é o ancestral de mim mesma? Quem eu fui? Que talento, que dom, que conhecimento pode estar me faltando agora, neste exato momento que a gente está vivendo desafios, né? Então, a gente sendo vai honrar os nossos ancestrais, nosso herdeiro, nossa bendedeira, a gente vai honrar isso, mas principalmente a gente vai honrar a nossa caminhada espiritual. E aí a Erika Navarro vai estar aqui também, num dos dias, né? A gente vai estar, não é presencial, mas ela estando aqui é muito mais próximo, né? Para a gente vencer esse desafio virtual. Então, e aí é um retiro mesmo, tem propostas da pessoa tomar um banho, sustentar um altar, né? Fazer anotações, porque normalmente isso mexe muito com a pessoa e desperta muitos insights, né? E é um momento de refletir exatamente sobre o ciclo, a finitude da vida e a riqueza, né? Para que a gente possa estar mais vivo, mais presente, mas assim, eu tenho aqui agora, eu estou aqui agora com você. É isso que eu tenho, Simone, e em 1 minuto que o Instagram vai derrubar a gente. Então, Então, pessoal, ó, entra no perfil Tambores Flow, lá tem o link para participar do retiro, para ver outros trabalhos também da Mônica. Gratidão a todos que acompanharam aqui. Eu vi rápido os comentários. O pessoal bem está gostoso. elogiando aí, falando Muita gente que você é amada aqui, incrível. Sibeli. A Delícia. Cibele, eu tenho aprendido muito com a Cibele. Eu sei que ela foi sua Ó, aluna aí também. oi. Que bom, que bom.
Muito bom. Nossa, é um prazer, Simone. Eu que agradeço. Boa noite aí a todos e vamos ritualizar a vida. Ritualizar, sacralizar a vida, né? Celebrar. No final, são celebrações, né? Então, vamos, que sejam vidas mais íntegras, mais intensas, mais vivas, mais próximas do sagrado aí. Gratidão. Arro. Tchau. Tchau, tchau.